Olá, boa noite a você que está acompanhando a TVU no canal 55 UHF 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através das nossas redes sociais, facebook.com/TVU. Vá lá e curta a nossa página, confira a nossa programação. Nesta quarta-feira, recebo o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Portugal. Vamos falar sobre a economia brasileira, 12 milhões e 300 mil desempregados. Situação está complicada, o que vem aí em termos de taxa Selic, tem gente apostando em 9% ainda esse ano. Será? E o nosso bolso, como é que fica? Tudo isso vou conversar com o Marcelo Portugal aqui no 21h30. Também vou conversar com o José Sestari a respeito de táxi e turismo em Porto Alegre. O 21h30 está entrando no ar. No primeiro bloco do programa Economia, eu digo que ele é sócio do meu programa na Rádio Guaíba, mas finalmente ele está aqui na TV comigo. O professor Marcelo Portugal, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Prazer em ter aqui, boa noite. Boa noite, Felipe. Demorou, prazer. Hein? Pois é, mas não por culpa minha, né? Não, essa agenda econômica sua tá pesada. Tá... Pior que a sua agenda econômica é só a do Meirelles, parece. Tá certo. Eu costumo sempre estar presente nos teus programas, só que do outro lado da tela, né? Essa é a primeira vez desse lado de cá. Eu já incomodei esse homem, eu tenho que dizer isso, fazer um agradecimento público frente a frente. Em alguns momentos ele dizia assim, Felipe, temos 10 minutos para iniciar a aula, os alunos já estão entrando. Aí eu fazia 15, 20, assim, porque é muito importante ele ouvir sempre, né? Outra vez ele dizia assim, vou estacionar o carro, então eu vou levar uma multa. Estaciona o carro, né? Já lhe coloquei em algumas situações complicadas. Mas muito obrigado sempre, viu? É um prazer. Professor, 12 milhões de desempregados, situação, o bicho está pegando e a gente não vê a economia reagir. Se esperava, em função do impeachment, da questão política, que houvesse uma reação. Meirelles chegou cheio de banca, é o Meirelles, tal, saiu o Manteiga, agora vai e tal. E não se vê esse start, essa arrancada. O que está acontecendo? Olha, Felipe, eu tenho uma visão um pouco distinta dessa, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros a ficar pessimista. Lá em 2013, ali eu já achava que a gente estava indo para o buraco. 14, 15, eu tô pessimista há muito tempo, mas eu te diria que embora os dados, como você mencionou, o dado de desemprego é muito grande, né? O dado de produção industrial caiu 6,6%, a produção industrial, né, saiu hoje, agora no IBGE, né, caiu esse ano, o ano de 2016 em relação a 2015. Varejo complicado. Varejo vai ter, ainda não saiu o número fechado do ano, mas vai ser negativo também, o PIB vai ser negativo. Embora a gente tenha todos esses números ruins, eu estou, vamos dizer, razoavelmente otimista no sentido de que eu acho que a gente está parando de piorar. Tá. Né? Então, se a gente olhar os dados na margem, quer dizer, os dados mais recentes, e não o dado do ano de 2016 como um todo, eles já começam a mostrar alguma melhora. Né? Então, deixa eu te dar alguns exemplos que vamos dizer, embasam o meu talvez ainda não um grande otimismo, mas um otimismo moderado. Otimismo moderado. Tá. Moderado. O primeiro é a questão da inflação, né? A inflação chegou a quase 11% no final do ano passado, 10,67%. Todo mundo achava que ia terminar em 7%, 8%, terminou em 6,29%. Nos últimos 2 meses a inflação caiu bastante, vai cair de novo em janeiro e fevereiro. Mas ela não está caindo exatamente em parte, pela parada de tudo isso, né? A gente não tem economia? Em parte, sim. Mas essa parada, ao fazer a inflação cair, a inflação que caiu por causa da parada da atividade acaba por reativar, vamos dizer, a economia. Por quê? Porque quando a inflação está mais baixa, a renda das pessoas para de cair, elas começam a ter um horizonte um pouco melhor. Obviamente, aqueles que não perderam o emprego, é verdade que tem 12 milhões e 300 mil desempregados, mas se você olhar por outro lado, tem 90 e poucos milhões de empregados, de acordo com essa mesma pesquisa do IBGE. Né? Então,
a inflação para de corroer a renda do trabalhador, o que permite a ele retomar, mesmo que devagarzinho, retomar os gastos. De outro lado, na hora que a inflação cai, o Banco Central diminui o juro. Você viu que na última reunião do Copom eles já deram uma acelerada nessa, né? Vinha ali a doses homeopáticas de 0,25, foi a 0,75. 0,75, já tem gente dizendo que a próxima ou é 0,75 ou vai cair um ponto, né? Como você disse agora há pouco, se especula que vai chegar 9. A um dígito, 9 ou 9,5 ou 9,75, tanto faz. Se for uma coisa ou for outra, né, em relação ao patamar atual, isso vai significar uma queda muito grande na taxa de juros. Então, de novo, isso ajuda aquele que está endividado a pagar uma taxa de juros menor, isso estimula um pouco mais o crédito. Então, eu acho que a gente está num movimento em que a gente vai começar a sair do buraco. As reformas que alguns imaginavam que eram impossíveis de ser feitas estão andando, né? Quem imaginaria há 6, 7 meses atrás que a gente ia conseguir passar o teto nos gastos públicos, né? A PEC do teto, que foi uma medida importante para dar um horizonte de longo prazo. Não entenderam a PEC do teto, eu acho, né? O debate ficou desvirtuado em função de algumas pessoas simplificarem, dizendo vai congelar tudo, não aumenta nada, os gastos com os investimentos, com inflação, com educação e com saúde, congela tudo, vai ser um caos no país. Ficou muito isso. E eu até acho que nós da mídia, particularmente eu não, porque a gente pegou e foi destrinchar isso, né? Mas a maioria da mídia vendeu essa ideia também, né? Não, a PEC do teto, as pessoas imaginam que ela tem post na internet chamando da PEC da morte, né? Na verdade, o que ela faz é simplesmente dizer que o total do gasto público num ano, o total tem que ser igual ao que foi gasto no ano anterior, mais a variação da inflação. Dentro desse total, o governo pode manipular o dinheiro como ele quiser. Então, se ele quiser gastar mais em educação e saúde, pode. A única coisa é que ele vai ter que gastar menos, tá certo? Em viagens para parlamentares, menos com salários no judiciário, menos com alguma outra coisa. O que a PEC faz é obrigar o setor público a ter prioridade. Então, se ele vai gastar mais num lugar, ele tem que gastar menos no outro. Porque o que acontecia antes? O que acontecia antes é que você gastava mais em tudo, aumentava o tamanho do déficit público, isso acabava gerando mais inflação e prejudicava o desenvolvimento da economia como um todo. Então, mas voltando ao ponto anterior do otimismo, nós passamos a PEC do teto, que vai dar um horizonte para resolver o problema fiscal do Brasil em vários anos. A PEC do teto ela não é um elixir que do dia para a noite resolve tudo. Mas nos próximos 5 ou 6 anos, aplicando a regra da PEC, a gente vai pegar esse déficit que fechou em pouco mais de 150 bilhões esse ano, né, o déficit primário, esse negócio vai começar a diminuir aos próximos anos, diminuir, nós vamos voltar a ter superávit primário. Nós estamos fazendo já a reforma da Previdência, já está no Congresso, já foi aprovada na CCJ na Câmara. O governo já anunciou os pontos fundamentais da reforma trabalhista. Então, tem todo um ímpeto de reformas que a gente não via, vamos dizer, desde 2003, 2004, 2005. A última vez nós tivemos um grande ímpeto de reformas estruturais no governo Fernando Henrique. O Lula, no início do governo dele, nos primeiros 3, 4 anos, no primeiro mandato, ele manteve esse ritmo. Depois isso parou e durante o governo Dilma, na verdade, a gente andou para trás, né? Isso nós estamos voltando. Então, eu acho que tem muita coisa positiva no ar. O que acontece é que a gente está meio afundado e a gente tem dificuldade, do mesmo jeito que quando a gente está crescendo muito e tem um abismo no meio do caminho, as pessoas têm dificuldade de ver o abismo, porque na farra está todo mundo tomando cerveja, está todo mundo feliz, né? E você não enxerga, não tem a lucidez de ver que você está indo na direção errada. Quando a gente está na recessão, acontece a mesma coisa, tem um baixo astral meio generalizado, e isso dificulta a gente ver que tem uma luz no fim do túnel.
É uma luz pequena, eu não estou dizendo que a gente vai crescer 4%, 5% esse ano, mas se você pensar que a economia brasileira cresceu 0,5% em 14, menos 3,8% em 15 e cresceu menos 3,5% provavelmente o ano passado, se der mais 0,5% esse ano vai ser uma festa. O importante é que a gente não faça voo de galinha quando começar a crescer. Né? Voo de galinha é aquele voo curto. Você cresce ali, dá um salto. Né? Como é que a gente faz? Não dá para fazer mágica. A gente tem que explicar para as pessoas que a economia não é mágica, não é? Então, para crescer mais, tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, tem que investir mais. Não existe uma fórmula mágica. Você sabe que eu perdi, você me conheceu quando eu era bem mais gordo do que eu sou hoje, né? Eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. E crescimento econômico é igual regime. Não tem essa fórmula que você vê e diz, não, se você tomar essa pílula aqui depois de... Sem exercício, sem fechar a boca, tudo se resolve. Isso não existe. A mesma coisa é com crescimento econômico. Não existe essa... Não, se a gente abaixar os juros, está tudo resolvido. Não, se o governo investir, então está tudo resolvido. Não, não está. Quer dizer, isso é um processo longo que envolve investimento do governo e da sociedade, envolve educação para as pessoas e de boa qualidade. Eu não estou falando de educação superior, não. Estou falando saber ler e escrever, né? Você tem dados de diversas... ONGs e mesmo do IBGE, mostrando que algo como 25%, um quarto da população brasileira é analfabeto funcional. Quer dizer, o sujeito sabe as letras, ele sabe o nome dele, mas se você mandar ele fazer um texto, ou ler um texto e interpretar, ele não compreende. Então, é isso que a gente precisa mudar. Agora, isso demora 10, 15 anos. E países que têm essa perspectiva de longo prazo, como, por exemplo, o Chile, como, por exemplo, a China, são países que você vê que ao longo de 10, 15, 20 anos crescem de forma, sem voo de galinha, crescem 4, 5% de forma constante durante 10, 15, 20, 30 anos. Mas uma briga que eu tenho, e inclusive alguns colegas seus da universidade se irritam comigo, é quando eu digo assim, tinha que investir mais na base da educação, eu não tenho a menor dúvida. Menos na universidade, porque já que o dinheiro é público, tem que voltar para a base esse dinheiro. Mas as prefeituras que têm a obrigação de dar o ensino fundamental estão todas quebradas, ou boa parte delas quebradas, quer dizer, e aí a gente tem hoje universidades de excelência no Brasil, mas a gente tem um ensino lá embaixo muito ruim. Isso. Eu não tenho a menor dúvida, eu concordo totalmente com você. Quer dizer, na época em que o presidente Lula fez esse programa de abertura de universidades pelo país inteiro, muitas delas vamos dizer, de qualidade questionável, né? Eu sempre fui contra. Eu digo assim, olha, tem que investir, porque não existe essa coisa de gastar dinheiro em tudo. Não, tudo é prioridade. O jeito que diz que tudo é prioridade está te enganando, porque nada é prioridade. Então, você tem que estabelecer o que é mais importante, porque o dinheiro tem sempre um custo alternativo. Então, assim, se o governo federal vai botar mais recursos na educação superior, ele está botando menos em algum lugar, tá certo? Então, e esse foi um erro. A gente tinha, como fizeram vários outros países que cresceram, como Coreia, investir em educação básica. Primeira vez, isso aí na década de 90, um bom estudo, um país que deu um salto consistente foi a Irlanda. Dentro da Europa e dentro dos padrões da Europa, não ficou aquele negócio. Mas talvez o melhor seja a Coreia na Ásia, porque recuperou muito tempo perdido investido em educação. Eu dou sempre, quando eu faço palestras, coisas assim mais na universidade, eu dou sempre o exemplo, eu comparo a Coreia e o Brasil lá na década de 70, onde a Coreia não era muito diferente da gente, em termos de renda per capita. Aí quando você compara hoje, né? Eles estão bem na nossa frente. A Coreia já não é mais um país pobre, é um país de renda média. E alguém sempre me diz assim, não, mas isso é porque os americanos ajudaram. Bobagem, não tem absolutamente nada a ver. Ao contrário, a guerra atrapalhou, porque matou gente, destruiu o capital humano. Né? Foi um investimento básico de um lado, numa ponta generalizada, quer dizer, que é a criança, aí você tem que dar para todo mundo, e de outro lado, na outra ponta, aí sim, concentrado num grupo de excelência em investimento em ciência e tecnologia. Né? Ciência e tecnologia, e isso que a gente vê, né? Porque o que a gente compra de produto coreano de alta qualidade hoje, né? E os carros coreanos invadiram o mundo, que eles conseguiram fazer realmente utilizar bem isso. E Felipe, eu sempre digo o seguinte, né?
Quando a gente exporta soja, o que está embutido na soja? Está embutido a nossa terra, a nossa água e o nosso sol. Quando a gente compra uma televisão da Samsung ou uma televisão da LG ou de qualquer outra empresa coreana, o que está embutido ali? É a tecnologia, é o trabalho do engenheiro, é a pesquisa, é a ciência. O problema é que depois de nós investir nosso sol, nossa água, nossa terra, a gente compra de novo os produtos vindos da soja, pagando um preço. A gente não consegue nunca fazer a cadeia completa no Brasil e exportar, né? A gente acaba exportando um grão de soja, que é uma maravilha, muita gente ganha dinheiro, o Brasil é um player mundial, né? Mas podia ser um player mundial na soja e na indústria. Isso, da soja. Da soja, né? A gente podia ganhar 2 vezes esse dinheiro, né? Estou conversando com Marcelo Portugal, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nesta noite aqui no 21h30. A gente vai a um rápido intervalo, na sequência, o nosso bolso. Já voltamos. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do Basil ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Comigo essa noite, Marcelo Portugal, professor da URGS, falando a respeito de economia. Bom, tem uma luz no fim do túnel, um crescimento do país. Não dá para pensar em nada grandioso. Como é que a gente faz para esse crescimento chegar a 1, 2, 3, 4... e ficar assim uns 10 anos, 15 anos crescendo, professor? Sem voo de galinha, um voo de águia, assim. Olha, a regra não é muito difícil da gente dizer. O que é difícil é de fazer. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, de fazer reformas que impliquem, primeiro, em abrir a economia brasileira à competição externa. Né? Toda economia fechada, em geral, cresce pouco,
porque ela não tem inovação. Um dos grandes, eu tenho um amigo muito espirituoso que ele diz, dos grandes motores da inovação é o bafo na nuca, tá certo? Quer dizer, quando você vê que você vai perder mercado, que tem alguém chegando, você se move, se mexe para fazer, né? Então a gente precisa abrir a economia brasileira, a gente precisa importar tecnologia, a gente precisa aumentar a competição no setor bancário, no setor industrial. Nesta hora o nosso telespectador está dizendo assim, como é que esse cara está falando em abrir a economia brasileira se eu estou vendo o Trump fechar a economia americana, porque é primeiro a América, primeiro a América, primeiro a América? Eu acho que ele vai dar com os burros na água, né? Essa é a receita ideal para dar com os burros na água. Na verdade, o Trump está protegendo um pedaço da América, que foi a América que perdeu com a globalização. Ele está defendendo o sujeito que faz ar-condicionado, o sujeito que faz automóvel, que está perdendo, como você mencionou antes, para o carro coreano, para o ar-condicionado chinês. Aí você vai me dizer, e quem é que ganha? Todos os consumidores americanos que consomem produtos de melhor qualidade e mais baratos. Quando você abre a votação do Trump lá nos Estados Unidos, fica claro que naqueles lugares aonde a economia é uma economia velha, é uma economia do século XX, ele teve uma votação muito boa. Quando você abre regionalmente aquelas áreas associadas à informática, a serviços, etc., ocorre exatamente o oposto. O nacionalismo pode dar uma resposta rápida, né? Essa coisa de fechar pode dar uma resposta rápida. Nós fizemos isso aqui, né, Felipe? O conteúdo nacional, tá certo? A ideia de que a Petrobras, ao invés de pegar o melhor cara que faz broca, tem que pegar o navio e a broca aqui brasileira. Tudo isso tem um custo. Não importa se paga mais para isso. Não importa se paga mais e se o produto é de pior qualidade. Tudo isso tem um custo. Tá. Então, só para fechar, então, o nacionalismo pode dar certo em um curto período. Um período pode ser de 4, 5, 10 anos. Tá. Mas não há exemplos na história recente ou mesmo de longo prazo da economia, onde a gente tenha longos períodos de nacionalismo com crescimento. Não tem. A abertura sempre existiu, mesmo que a gente considere 200, 300 anos, sempre foi a abertura comercial que fez a expansão. Isso, comércio gera crescimento. Né? Pega o exemplo que eu estava mencionando antes do Chile aqui na América Latina. O Chile é o exemplo de país mais bem sucedido na América Latina, de país que cresce de forma continuada há 10, 15 anos. Ou pega a Coreia, que nós estávamos mencionando antes. São dois países onde a economia se abriu. Para você exportar mais, você tem que importar mais. Eu costumo dizer o seguinte, pensa na Embraer. Né? Quando a Embraer queria fazer... A Embraer é das empresas que mais exporta no Brasil, tá certo? Mas ela é também das empresas que mais importa. Quando no passado ela queria fazer o avião 100% nacional, ninguém comprava, porque a turbina não era certificada, o radar não funcionava direito, etc, etc. O que aconteceu lá nos anos 90? A Embraer chegou e disse o seguinte, não, tá bom, o que a gente sabe fazer, nós vamos fazer aqui. O que a gente não sabe fazer, nós vamos comprar. Fuselagem, tudo isso, é com a gente. sabe fazer, então nós vamos fazer isso. Lá o sistema de motor, elétrico. A Boeing faz um motor melhor que a gente. A Rolls-Royce. A Rolls-Royce, que é um dos motores. Vamos trazer lá o motor da Rolls-Royce, que é o radar. Aí tem uma empresa francesa que faz radar. E aí o avião fica um avião de primeira que é comprado no mundo inteiro e você gera um volume enorme de emprego aqui e gera um volume enorme de receita de exportação. O mesmo receituário segue lá o pessoal na Coreia. Se você abrir um carro desses coreano que a gente, ou uma televisão dessas coreanas que a gente tem aqui no Brasil, e se você for olhar da onde vem cada uma das peças da televisão ou do automóvel, não é tudo made in Coreia, tá certo? O sujeito compra na China, compra em Taiwan, compra não sei aonde, no Vietnã. Qualidade e preço. É isso. Né? E aí ele faz um produto melhor que ele consegue vender no mundo inteiro. Então, eu não tenho dúvida, tá certo? Eu tenho medo porque esse ímpeto anti-globalização, anti-mercado, anti-comércio, ele está se espalhando pelo mundo. Os ingleses saíram da Comunidade Econômica Europeia, os Estados Unidos elegeram esse presidente novo que tem essas ideias esdrúxulas, né, o Donald Trump. O próprio Donald Trump estimula, não é, o fim da Comunidade Econômica Europeia. Ele o dia inteiro aplaude a saída do Reino Unido da comunidade. Porque, o que você está se dizendo, Simão? A ordem agora, que era um pouco o que já se queria com o Brasil no passado, é acordo bilateral.
Cada vez mais vai ser acordo bilateral. O Brasil já sofria essa crítica há algum tempo, que o Mercosul, sempre que o Brasil queria fazer alguma coisa avançada, a Argentina, Uruguai e Paraguai nos travavam. A gente queria abrir alguma coisa, eles seguravam. Mas essa é o momento, é o debate do momento. E se a gente for olhar quem usou essa estratégia no passado, volto aqui para o caso do Chile, né? O Chile teve a oportunidade de entrar no Mercosul, nós convidamos. Eles olharam e disseram, não, obrigado. A gente prefere continuar sozinho, fazendo os acordos. Nós somos uma economia pequena, a gente vai ter muito mais vantagem em fazer acordos bilaterais com os Estados Unidos, com a China, com outros países, do que entrar num acordo com o Brasil e com a Argentina, que são dois países muito fechados, né, aonde vai ser difícil a gente abrir a nossa economia. Então, voltando ao início, né, a tua pergunta foi quais são a receita para o crescimento de longo prazo. Então, um é esse, é comércio, é abrir a economia. A outra é mudar a legislação trabalhista. Né? Legislação trabalhista brasileira é uma legislação feita na década de 40 para o trabalhador industrial. É aquele cara que tem horário para entrar, tem horário para sair, para durante uma hora ali na hora do almoço e acabou. Né? O mercado de trabalho hoje não é mais assim. O mercado de trabalho hoje é basicamente no setor de serviços, onde você tem que trabalhar às vezes em casa, às vezes na rua, às vezes part-time, às vezes full-time. A gente tem um debate hoje em Porto Alegre, e se alguém entrar nos meus perfis do Facebook, vai ver que o prefeito Marquesan está sendo xingado, e ele nem foi tão a fundo assim, na questão dos cobradores de ônibus. Isso é um escândalo. Você veja o seguinte, né? A gente podia pensar em, vamos fazer o seguinte, vamos então andar mais para trás ainda, porque se a gente eliminar muita da inovação tecnológica, a gente vai gerar mais emprego ainda, tá certo? Quer dizer, isso não passa na cabeça de ninguém. Mas Porto Alegre parou hoje pela manhã, teve reflexo agora no fim da tarde também das mesmas situações de rodoviários. A questão de, olha, nós temos que preservar esses empregos de cobradores de ônibus. Aí, internamente, lá na Guaíba, nós estávamos conversando a respeito disso. Gente, aonde é que a gente lembra ainda? Né? Anda no mundo e vê se você acha um cobrador. A gente vai lembrar da América do Sul, dos países vizinhos. Hoje em dia todo mundo tem aquele cartãozinho, você entra pela porta do motorista, passa o cartãozinho ali, dá um bip para ver se tem o dinheiro ou não tem o dinheiro, o cartão bilheta automaticamente e você entra. Essa é uma discussão que não faz o menor sentido no século XXI. Isso mostra claramente como a gente está atrasado, entendeu? Nós somos contra a inovação tecnológica, porque a gente tem a ideia equivocada que a inovação tecnológica destrói emprego. É lógico que para aqueles indivíduos, eles vão ter um problema de desemprego, para aqueles caras, os cobradores. Mas, por outro lado, você vai gerar emprego em quem produz as maquininhas que vão bilhetar, em quem produz os chips, quem produz os cartões, quem faz o software. É lógico que você tem que pensar no cobrador e dar a ele uma alternativa, um curso de treinamento, para um reposicionamento no mercado de trabalho. É fato, porque é um ser humano, você não pode largar ele ao bel... Ninguém está defendendo isso aqui. Não, isso, lógico. Você tem que... Agora, óbvio que aquela profissão é uma profissão que a longo prazo vai deixar de existir. Como deixaram de existir outras profissões no último século. O Felipe, você deve lembrar, quando a gente ia no supermercado, tinham aquelas centenas de caixas ali, né? Hoje em dia já tem essas máquinas onde tem, cada produto tem um chip, você passa embaixo da máquina, ele já bilheta todo o teu cartão e já vai te dizer quanto é que você tem que pagar. Isso é inevitável, tá certo? Não adianta lutar contra a tecnologia. Né? Então, vamos voltar lá. Abertura comercial, mudança na legislação trabalhista, que é um negócio que a gente precisa para crescer. Mudança no setor financeiro para permitir que a taxa de juros caia mais rapidamente, e esse presidente do Banco Central tem dado mostras nesse sentido. Né? Ontem ou anteontem ele estava dizendo que vai baixar a meta de inflação de 4,5% aos poucos, ao longo do tempo, para 3%. O centro da meta, né? O centro da meta de 4,5% para 3%. Para 3%, isso. De tal forma que a inflação possa convergir para esse novo valor e a taxa de juros também possa cair. Diz ele que vai aumentar a competição no setor bancário, que é importante. O setor bancário é um setor muito concentrado, que dá poder de mercado e faz com que a taxa de juros seja muito alta no Brasil. Então tem uma série de medidas que eu acho que a gente tem que tomar, de reformas, principalmente de caráter
microeconômico, de como é que a economia funciona, em comércio, em legislação trabalhista, em mais competição, para fazer com que o país cresça, não por 1, 2 anos, mas cresça pelos próximos 10, 20. Eu não quero botar uma pilha, até porque o governo do Estado já disse que não vai privatizar o Banrisul. Mas é uma questão que, já que o senhor falou nessa superconcentração do sistema bancário, o Rio Grande do Sul, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar esse debate da privatização do Banrisul. Porque nós temos cada vez uma concentração maior, é um banco comercial que vai ter dificuldades cada vez mais crescentes de enfrentar essas superpotências, Santander, Bradesco, Itaú, né? Grandes bancos que, a hora que o Brasil crescer, os bancos mundiais vão vir para cá mais ainda, vão voltar, alguns vão voltar e outros vão surgir. É uma complicação, né? Esse debate vai ter que se ter, vai ter que se encarar. Vai ter que ser encarado o debate, principalmente de qual é a função de um banco estatal. Quer dizer, comercial. Faz sentido comercial, faz sentido o Estado ser proprietário de um banco? Né? Qual é a lógica? Quais são os lugares do mundo onde o Estado é proprietário de um banco? Então, acho que as pessoas têm que entender isso. Eu acho que a gente não deve ter essa discussão muito no afogadilho, para ser sincero, porque eu acho que a gente vai... quer dizer, eu sou contra essa discussão de vamos privatizar para tapar o buraco atual. Porque, no fundo, se for só por isso, o dinheiro acaba, continua o problema e você não tem o banco. Juro para quem ouviu a Rádio Guaíba nos últimos dias, eu não conversei com o Marcelo Portugal. Eu disse exatamente isso. Você vai tapar o furo da receita corrente líquida, tapa um ano ali... No ano seguinte dá de novo. Dá de novo. Então, para mim é o seguinte, se for vender o banco, só pode vender depois que o ralo estiver tapado. Perfeito. Depois que o ralo estiver tapado e a gente souber que não tem mais perda, né, que a gente já tem uma receita corrente líquida, que é o suficiente para pagar os gastos, bom, aí nós vamos discutir se a gente vai ou não vai vender o banco. Tem que aguardar o momento certo, né? Isso. O momento não é agora, já passou o momento, não é agora, tem que esperar o momento certo, o timing certo para o país estar crescendo. Bom, aí é um banco pulverizado, é um banco que está presente em todo o Rio Grande do Sul, quem é que tem interesse, quem é que não está presente. Não, mas é uma complicação. Olha, esse é um debate que é ideológico, no fundo, né? Vira ideológico, não vira um debate de oportunidade, um bom negócio. É complicado. Eu acho que a gente tem que, por isso que eu disse no início, eu acho que a principal pergunta do início é para que o Estado precisa ter, quais são as funções que o Estado tem que ter. O Estado tem que emprestar dinheiro para as pessoas comprar liquidificador? O Estado tem que emitir cheque para o sujeito pagar o cartão de crédito? Eu acho que não, acho que o Estado tem que tomar conta de criança, tem que botar brigadiano na rua, tem uma série de coisas que o Estado educação. tem. Saúde, educação e tal. Essas são as funções básicas, né? O que a gente está vendo em nível nacional é que, obviamente, o político, de forma geral, ele tem um interesse em ter a empresa, porque a empresa tem uma função para o político, tá certo? Nem sempre uma função muito meritória, mas acaba tendo uma função para o político. Então, o político tem interesse em ter o presidente do banco. Agora, não é à toa que praticamente todos os bancos estaduais no Brasil faliram, com pouquíssimas exceções, o Banco do Rio Grande do Sul é um deles, né? Porque foram mal geridos, né? Então, e foram mal geridos por quê? Porque foram geridos de uma forma política. Aí se você dizer, não, mas então vamos gerir de uma forma não política. Bom, mas então é a mesma coisa que o banco ser privado. Não faz grande diferença. As nossas conversas no rádio demoram por isso. Porque a gente vai abrindo hiperlinks, a gente vai falando assim, vai mudando o assunto. Colchete, aí batendo bola, né? Tá, como eu tinha anunciado, deixa eu voltar. Nosso bolso, tá? Depois, quando surgir, não é agora, o governo do Estado, Feltz, Sartori, que não está. Por sinal, Feltz hoje na Guaíba disse que Banrisul nem Corsã entram no pacote de negociação da dívida do Estado com a União. Esses dois estão fora, as outras estatais, CRM, Sulgás, CE, bom, aí é questão de negociação. Nosso bolso, nesse momento, como é que a gente se protege, para onde é que a gente olha numa situação de crise como nós estamos vivendo? Olha, a primeira coisa que a gente tem que proteger é o nosso emprego, né? Certo. Porque sem ele a gente não gera renda e o nosso bolso vai ficar vazio. De outro lado, se você está perguntando, eu estou entendendo do ponto de vista de investimento, né? Os investimentos de renda fixa vão cair bastante, porque na medida em que cai a Selic, né, aquele investimento tradicional de botar num fundo e ficar sentado esperando, ele vai perder um pouco de atratividade, porque a Selic vai cair aí para os 9 ou 9 e pouco por cento. Né? E eu acho que esse ano vai ser o ano da renda variável. Esse é um ano que a Bolsa
tem chance de dar uma virada e dar um resultado positivo no ano. Só que, obviamente, isso é para quem tem estômago, tá certo? Não é para o poupador comum. Né? O poupador comum tem que continuar mesmo ali no Tesouro Direto e tal, na renda fixa. Sair da poupança, porque é um péssimo negócio. Sair do fundo de garantia, se for possível, né? Eu sempre brinco que se algum dia for presidente da República, a primeira coisa que eu vou fazer é extinguir o fundo de garantia por tempo de serviço. Eu aumento o salário de todo mundo em 8% e acabo com o fundo de garantia. Bom, de alguma forma estão acabando com o fundo de garantia de 41 bilhões do fundo. Tinha que acabar com tudo, não tem por que só com esse. Vai entrar na economia 41 bilhões. São 30 e poucos, agora não me fala, não chega a 41 não. Chega, porque o número primeiro era 41? Diminuiu, depois tiveram correção. Eu acho que sim, é 30 e alguma coisa. Mas enfim, muito dinheiro. Tá. Vai entrar na economia. Isso também vai ajudar um pouco a crescer. Vai ajudar. Mas as pessoas têm que pagar as dívidas, né? Isso. Como é que é? Não, mas mesmo que mesmo que a pessoa use o dinheiro para pagar a dívida, na hora que você paga a dívida, você abre espaço para se endividar mais, você abre espaço para se alavancar mais, né? E abre espaço para se alavancar a uma taxa de juros mais baixa. Tá. Então, de qualquer maneira, mesmo que a população use esse dinheiro para pagar a dívida, isso terá um impacto positivo sobre as vendas e sobre o crescimento econômico esse ano. Professor Marcelo Portugal, obrigado mesmo pela presença essa noite aqui. Muito bom sempre conversar contigo. Né? E é muito legal porque tu flui e tu conversa sempre assim que a gente compreende, na economia que a gente compreende. Obrigado mesmo, uma boa noite a você. Eu que te agradeço, um abraço. Espero que você me convide outras vezes. Não, eu sempre aposto. E nós nem falamos aberto. De futebol, do Fluminense, mas não é o momento ainda. Deixa assim, melhor não falar. Eu tô bem que meu time ganhou 3-0 do Vasco agora no final de semana. É uma maravilha. Ganhar clássico é bom, né? Começou bem o Campeonato Carioca. Eu não tô no momento bom para falar. Não, eu imagino. Assim. Já tive lá. Aliás, já tive pior Já ainda. teve na C. Já tive pior. Marcelo Portugal conversou comigo essa noite, depois do intervalo, José Sestari. Já voltamos. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site
tokiglass.com.br. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do Basil ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Comigo uma figuraça, circula a cidade inteira e olha, é um homem responsável por fazer um trabalho muito legal na área do turismo em Porto Alegre. José Sestari, taxista, boa noite, prazer de ter aqui. Boa noite, Felipe, é um prazer receber o teu convite e estou aqui à tua disposição para falarmos sobre táxi. Como é que está o negócio do turismo? Essa foi uma ideia, tu focou nisso, antes da Copa tu já falava nisso? Isso, Felipe, eu vim para trabalhar no táxi por somente 30 dias em 1992 e se tornou o mês mais longo da minha vida. Estou há 24 anos no táxi. E há 16 anos atrás eu criei um projeto único no mundo em fazer qualificação para taxistas. Tema: qualificação, atendimento e turismo. Porque nós, taxistas, somos o primeiro contato de quando o turista passageiro chega na cidade. Então nós temos que atendê-lo bem, falar sempre bem de nossa cidade e mostrar para eles o potencial que toda a cidade de 5 mil... Mas tu não é taxista do aeroporto, por exemplo, né? Não, eu trabalhei 10 anos no Shopping Praia de Belas, um ano no Bourbon da Ipiranga, e agora estou fazendo um estágio em uma residência na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Aí tá, tu não é do aeroporto, isso aí que eu ia dizer, tu não é do aeroporto e só agora tu chegou na rodoviária. Quer dizer, a tua sacada já era muito anterior. Você olha, o pessoal chega na cidade e não tem esse tipo de informação. Aí tu chegou aí para teus colegas do aeroporto, teus colegas da rodoviária, antes de qualquer coisa lá, conversar com eles. Como é que funcionou isso? Sempre é um bom contato. Como os programas que eu falo, e aqui o canal tem uma boa audiência, tenho certeza que amanhã eu vou sair na rua e o pessoal, eu te vi na TVU, que coisa boa. Então é o seguinte, então eu converso com eles sobre o projeto que eu tenho, que eu criei, dar atendimento ao turista passageiro. Então, muitas vezes há uma reclamação do passageiro sobre a corrida curta e a corrida longa. Para mim, toda corrida é importante, que a menor corrida para mim é quando o meu carro está parado. Essa é a menor corrida. Então eu mostro e vou falar para ti, eu transformei uma corrida de R$13 em R$200 no final de semana, dando um atendimento para o passageiro. Lá na rodoviária, agora o ano que passou, veio uma senhora com a mala, eu me dirigi a ela, abri a porta traseira, dei boa noite, ela se dirigiu. Eu, como de costume, sempre passo por trás do veículo, nunca pela frente, né? E quando entrei no carro, eu disse novamente, boa noite, o que eu posso lhe atender? E pelo sotaque dela, eu vi que ela não era de Porto Alegre, não era do Rio Grande do Sul. E ela estava com o voucher da CBC sobre o hotel. E ela disse assim, eu quero ir para o Hotel Continental. Eu digo, qual dos Continental? Nós temos um aqui na frente da rodoviária e um no Centro Histórico. E ela olhou e disse, olha, eu quero no Centro Histórico. No andar, eu vi que, pelo sotaque dela, eu disse, a senhora é de onde? Eu sou de Teresina, Piauí. Olha, a sua cidade é muito boa, mas hoje a senhora está na melhor cidade do mundo. Eu sempre digo para os taxistas falar sempre bem das suas cidades. Porque o passageiro vai deixar dinheiro na cidade, no táxi, no hotel, no restaurante, no souvenir, como se diz, né, no artesanato. E no trajeto, ela disse assim, eu moro em Santa Cruz do Sul, porque minha irmã mora lá, eu estou lá. Você está vindo para algum congresso, alguma feira? Ela disse, não, eu estou recebendo uma amiga que está vindo do Rio de Janeiro. E está chegando no aeroporto. Eu digo, a senhora quer que eu lhe acompanhe a senhora até o aeroporto? Ela disse, tu faz esse serviço? Eu digo, faço com muito prazer, porque a senhora está hoje na melhor cidade do mundo. O que aconteceu? Ela foi até o hotel, a corrida deu R$13, aguardei, ela veio do hotel até o aeroporto, hotel.
Deixei meu contato, meu cartão, e eu perguntei a ela o que é que ela ia fazer no sábado e no domingo. Eu vou precisar de ti amanhã. Aí eu acabei buscando no hotel, para o restaurante e restaurante hotel. Domingo, hotel, aeroporto, para levar a amiga dela e me dirigir à rodoviária. Total, R$200. Gentileza gera gentileza e bons negócios, é isso? Isso. As pessoas estão falando em crise, que nem agora o professor Marcelo Portugal estava falando sobre crise. A crise existe no Brasil, no Oiapoque e o Chuí. Então nós temos que enfrentar. Mas nós temos que ser criativos para atender bem o nosso passageiro. Nós estamos enfrentando um grande, eu não gosto de usar a palavra problema, com os aplicativos aqui em Porto Alegre. Isso aí está uma briga, então, antes de eu vir aqui para o programa, os meus colegas diziam assim, tu vai lá, fala. Nós estamos enfrentando esse grande caso, há que é uma os aplicativos. disputa, né? Porque agora é Cabify, Uber. Tem mais um entrando aí. Está para entrar aqui agora, Felipe, eu fiquei sabendo, é o aplicativo Arco-Íris. Esse Arco-Íris é um aplicativo que tem em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. É um tipo de aplicativo só para transportar o público GLS. Olha aí. E como Porto Alegre está inserida nas 5 capitais do Brasil de atendimento a esse público, hotéis, restaurantes, os gerentes e camareiros já fizeram cursos para atender esse público. E vocês, taxistas, já se despertaram para isso? Olha, nós atendemos todo o público. Sim. Mas como hoje existe a qualificação, então eu não estou sabendo quando é que eles vão entrar aqui. O taxista porto-alegrense, ele é considerado um dos melhores taxistas do Brasil. As pesquisas mostram, porque eu viajo pelo Brasil e... Pois é, isso aí que eu ia te dizer. Você falou do Oiapoque e o Chuí, não é uma expressão no teu caso. Em quantos lugares você já deu palestra sobre esse táxi-turismo, a importância do táxi no turismo no táxi, né? Que eu acabei de dizer que gentileza gera gentileza e bons negócios. Em quantos lugares você já deu palestra? 95 cidades do Brasil. 95. As pessoas compreendem essa mensagem, te dão um retorno dizendo, Cestário, foi legal mesmo, mudei a minha atitude, fui pelas tuas dicas, gerou outros negócios. O faturamento aumentou dos taxistas em mais de 80%. Eles viram que estava errado. Então fui lá, dei uma mexida na cabeça. Chacoalhado. E eles entenderam bem o que é atendimento. Eu recebo seguidamente e-mails, olha, me consultando, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Porque o serviço de táxi é um serviço muito importante. É o primeiro contato. Sempre digo para os taxistas que nós somos as pessoas mais importantes da cidade. Porque ninguém chega no prefeito, no juiz, no delegado, sem passar por nós. Então, nós, taxistas, temos que nos orgulhar dessa nossa profissão. Bom, eu te conheço há alguns anos já, né? Você está aí cheio de merchandising, quer dizer, essa exposição que você dá para o teu cliente gera também esses merchans todos. Sim. Né? Como é que é isso? Há uma possibilidade de novos negócios. As pessoas estão antenadas para isso, teus colegas? Sempre estão antenados. Nós temos, no caso lá que eu trabalho na rodoviária, nós usamos uniforme, camisa azul, calça preta, sapato preto. Tá? E seria muito bom para todos os pontos de Porto Alegre ter seu tipo de uniforme. Então, o que acontece é o seguinte, no meu caso, eu que trabalho com a linha de turismo, eu não ganho dinheiro das empresas, eu ganho apoio. Por exemplo, vou citar o exemplo, Ritter Hotéis, ele me dá a sala para me fazer umas palestras. Restaurante Gruta Azul, ele dá o café e paga o data show. Tá? O Moita é um também que está nos ajudando agora com o lanche. O 72 New York Bar deu o meu banner. E assim, é um pouquinho de cada um. A Marta e a Silva, lá de Gramado, a Zorzanello, Feiras Marta Rossi, Silvia Zorzanello. Sempre me apoiaram, eu já fui em 15 eventos lá. E o meu trabalho é divulgado para todo o Brasil. Um abraço, se o pessoal está nos vendo lá, um abraço meu ex-colega Vinícius Zorzanello, né, que voltou para Gramado, excelente repórter, grande apresentador também de TV. Ele estava agora lá no Festival do Turismo. Festival do Turismo que eles produzem lá, o Festura. É o segundo maior festival de turismo da América do Sul. Convidei ele para vir aqui, não estava sem tempo, sem agenda, uma grande Vinícius Zorzanello. Essa situação do aplicativo, como é que está essa guerra aí?
Porque essa é uma situação interessante. Diminuiu muito para vocês no primeiro momento, agora o Sintaxi entrou aí com o aplicativo do Sintaxi, quer dizer, tem aplicativo dos taxistas. Como é que está essa resposta do público? Bom, o que eu quero dizer para ti, em primeiro lugar, Felipe, toda e qualquer pessoa tem todo o direito de chegar na cidade, de escolher o veículo ou o motorista. As pessoas vão dizer assim, mas eu chego na rodoviária, está lá a pessoa mandando ir para tal carro. Não, ali é a organização do ponto, ele é o largador, como se chama. Então ele vai indicando para evitar o tumulto nas filas quando chega domingo, no dia e feriadores, né? Então, com relação ao táxi, tá? Esses aplicativos entraram aqui sem deixar um centavo para a cidade. Então, o que é o serviço de táxi no município? O serviço de táxi é regulamentado pelas prefeituras municipais que transferem a concessão para a exploração do serviço. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, exige que o veículo esteja dentro dos padrões de segurança, possuindo toda a documentação. É obrigatória a instalação do taxímetro para medir a quilometragem rodada nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Não é permitida a prefixação do valor no percurso. A responsabilidade da fiscalização é da Prefeitura Municipal, que muitos prefeitos estão deixando os aplicativos entrarem aí sem saber, achando que estão ficando a glória para eles, talvez tenham um aplicativo na cidade, né? Os institutos de pesos e medidas estaduais são responsáveis pela verificação e a fiscalização dos taxímetros. Eu quero falar para você aqui o seguinte, uma coisa que ninguém sabe, o que se paga, o permissionário paga para ele poder trabalhar. Taxa de vistoria do veículo da IPTC a cada 6 meses, R$ 46,73. Taxa de vistoria do gás anual, R$ 140. Taxa GPS mensal. Se não tiver pago o GPS, o taxista não vai trabalhar. 90 por 76. Vistoria do Inmetro, R$ 52,90 anual. Isso aí gera um total por ano de R$ 330,39. Mais o INSS, que o permissionário tem que pagar para o seu auxiliar. E está entrando os aplicativos aqui sem pagar um tostão, prejudicando o nosso trabalho. E isso aí não vai poder ficar assim. Bom, mas não vai ficar assim, mas está assim. Está assim. No mundo inteiro está assim. Vocês estão reclamando de uma situação, você está dando números corretos, tal, tem uma lei. Só que é o seguinte, é assim. Pois é, mas acontece o seguinte. Vão tomar alguma outra atitude, porque teve uma boa promoção onde cresceu o número de corridas nos táxis, que é essa promoção do Sintaxi no aplicativo do Sintaxi. Há uma competição, vai se estabelecer uma competição com os outros aplicativos no preço, porque é a única forma de você pegar e encantar o nosso telespectador que está lá dizendo o seguinte, legal, pá, tem lei e tal. Só que eu chamo, o Uber vem, o Cabify vem, o Arco-Íris vai vir e tal, eu vou pegar, vou pagar menos, com qualidade. Vai se dar a competição, dinheiro, valor, qualidade, atendimento, serviço, como é que vai ser? Bom, só para você ter uma ideia, Felipe, todo taxista que trabalha aqui em Porto Alegre, ele é qualificado. Ele passa por um curso, ele tem que pagar o curso no Senat. Ele tem que fazer depois como é que é? Ele tem que tirar a folha corrida do fórum, criminal, civil e tudo mais. Folha corrida, tudo isso aí. Então, ele é um taxista preparado. Claro, não há regra sem exceção. Às vezes pode pegar uma pessoa que não esteja preparada. Mas acontece que a pessoa que vai pegar o táxi, ela pode pagar um pouco mais, mas vai pegar uma pessoa qualificada. Porque a EPTC tem um aplicativo que fala aqui o seguinte, se a pessoa foi mal atendida ou deu algum problema com o taxista, vai no aplicativo. É só colocar o número do prefixo dele ali, no caso meu, 21 mas você está, 0 eu compreendo tudo isso que está me dizendo. Até o objetivo da entrevista era outro, mas eu compreendo tudo isso que está me dizendo. Mas é só o seguinte, para nós, cidadãos, e aqui está falando alguém que usa ônibus e carro. Eu praticamente não uso táxi, nunca usei os aplicativos. Não tenho. Está aqui o meu celular, não tem um aplicativo desse no meu celular. Por sinal, tem o do Sintaxi, que eu usei esses dias. Que está fazendo um serviço muito bom. Eu já não posso usar, Felipe, com toda sinceridade, porque eu sou auxiliar. Mas a questão toda é a seguinte, para o telespectador, a questão é preço versus comodidade. Sim, hoje tudo é preço. Então... Mas eu também quero preço e qualificação. Tá, mas as pessoas, por todo o movimento das pessoas, acreditam que aquelas pessoas estão qualificadas. Como é que vocês vão fazer para continuar
ganhando, tu que trabalha com isso, que dá palestras, ganhando em escala. Tem alguma programação nisso? Tem algum segredo, olha, filho, nós vamos por aqui, vamos por ali? Como é que é esse... Porque está interferindo na vida de vocês, obviamente. E muito. Claro. Só para ter uma ideia, eu tenho uma agenda, eu anoto tudo o que eu faço, a hora que eu pego, a hora que eu largo, o que eu faturei, a minha comissão. E eu vi a diferença que está dando de mais de 50%, questão de 1 ano e meio. Isso aí está prejudicando o nosso trabalho. Então, meus colegas hoje estão qualificados. Então, o que é que eu digo assim? Aquele elemento que não estiver qualificado, que maltrata o passageiro, vai no aplicativo que está aqui. É só ficar assim e comunicar a IPTC sobre os maus elementos que muitas vezes E aí pode alguém estar. está lá em casa dizendo assim, tá, mas é mais barato. A questão não é mais a questão só de qualificação, a questão é preço. Vai ter essa guerra de preço? A gente Olha, tá quase eu estourando o tenho programa. certeza que vai ter essa guerra de preço. Eu, por exemplo, assim, se é para fazer uma ida a Canoas, São Leopoldo, Esteio, em Novo Hamburgo, seja onde for, eu, por exemplo, agora fui numa cidade lá em Canguçu, eu tive que reduzir um preço de 20% mais ou menos e fechei o negócio. O negócio é fechar negócio. Claro. Fui a Gramado e Canela levar essa mesma pessoa, levei e busquei um negócio. O negócio hoje é fazer negócio. Ah, perfeito. Tá? Só sobre o turismo. Quantas pessoas hoje estão qualificadas nos teus cursos? Eu fiz essas palestras não é curso, né? No Brasil foram 2.800 taxistas, nas 95 cidades que eu fui. Então, como eu te falei para ti, houve um aumento de 80% do faturamento. Eu estou agora com um convite para ir para fazer a região da APRECEP, lá em São Paulo, são 70 municípios, estão reunidos mais ou menos 40 municípios para fazer um roteiro. Eu estou para ir para Aracaju, e aqui no Rio Grande do Sul, não sei o que há, eu chego... Paulo, com o prefeito, tudo, eu não vou cobrar nada do meu cachê, porque o Rio Grande do Sul está no estado falido e eu quero ajudar. Aqui é o seguinte, gaúcho não faz milagre no Rio Grande do Sul. Querido, estouramos o horário aqui, mas eu quero te agradecer muito pela presença. Parabéns por esse trabalho Obrigado. na área do turismo. Parabéns mesmo, acho que é um trabalho muito sério. E é isso, sabe? Gentileza gera gentileza e bons negócios. Eu acho que assim se consegue mais. Parabéns. Então, eu quero só deixar um abraço para ti, Felipe, agradecer o convite que me fez e fazer com que o taxista se qualifique, porque o amanhã não se sabe o que vai acontecer. Um grande abraço, querido. Obrigado pela presença. A gente fica por aqui, volta amanhã, conversando com o Rogério Amanhã conversando com Maria Helena Pereira e Johan Peter. Tchau.